Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o livro de crônicas do vilarejo de Itopava Seca Altona, desde a origem até a incorporação à área urbana de Blumenau. Para falar sobre esta obra, o nosso convidado é o diretor da editora da FURB, Maicon Tenff, que também é escritor e professor de literatura aqui da FURB. Bom, no bloco anterior, a gente falou da viabilidade para publicar esse livro e também falamos de como se desenvolveu o processo de tradução. Para você que está em casa acompanhando o nosso Cidadania em Debate, a gente falou também da questão histórica que tem esta obra. Mas eu vou aproveitar que eu estou falando com um professor de literatura para que ele explique para a gente a diferença que tem entre uma obra que tem um cunho histórico e uma obra que a gente fala da questão da crônica, porque aqui nós estamos falando de crônica. Como é essa crônica lá na década de 1910, como crônica, e a diferença que tem nesse espaço aí, digamos, nesse pulo aqui da questão historiográfica. Maicon, será que a gente consegue explicar essa obra nesse sentido, fazendo esses recortes aí? Sem dúvida. O professor Rumpel, ele foi digamos assim, a gente poderia chamar testemunha ocular da história, mas também ele agiu como historiador, ou talvez até como repórter, como jornalista, porque quando ele começou a coletar o material para escrever a crônica dele, ele conversou muito com os antigos, com o pessoal mais velho, sabe, com aqueles primeiros imigrantes mesmo, né, aquelas pessoas que chegaram aqui, foram derrubando o mato e fazer a cidade crescer. Então o livro ele tem essas duas facetas, né? Tem o lado do pesquisador e tem o lado da testemunha da história. Bom, Maicon, a gente tá falando de um livro que fala do bairro Itopava e que ele fala da Altona. Eu queria que você explicasse, você que leu o livro, você que leu essa obra, o que de fato ele está falando. Ele está falando de um bairro, e um bairro que funciona como uma espécie de cidadezinha próxima a Blumenau? Como é que é mais ou menos? Isso é bem interessante, né? Esse livro é muito curioso, assim, começa pelo título já, né? Altona. Mas é a história da empresa Altona? Não, é a história do bairro, porque aquele bairro se chamava Altona, né? As pessoas mais jovens, é verdade, eu não sabia. Claro, é o tipo de coisa que o tempo vai passando e ninguém se preocupa em informar, né? Porque uma cidade, ela tem camadas, né? Ela vai, né, uma década, uma camada, depois outra camada, né? E assim por diante. Então, já o título já traz uma curiosidade enorme aqui para os habitantes da cidade. Agora, outra coisa é que o texto do Rumpel, ele tem nas entrelinhas alguma coisa assim eu não diria de protesto, mas alguma coisa assim de ironia. Porque Altona, o bairro da Altona, que funcionava mesmo, como você falou, como uma cidadezinha que foi se desenvolvendo, e tinha a igreja, tinha a escolinha que eles construíram, que hoje é o Machado de Assis. Aí ali foram se formando, né, as fundições, as empresas pesadas, né, hoje representadas ali pela Altona. Enfim, aí tinha teatro, por exemplo. Era uma cidadezinha mesmo. Era uma cidade. Mas porque Altona era o outro lado. Né? Altona é o nome de um bairro que existe em Hamburgo. Eu conversei com alguns nativos, né, de língua alemã, e talvez poderia significar alguma coisa como além de, ou a outra parte. Né? Então, quer dizer, é o pessoal que não ficou na cidade central, né, de Blumenau, e que veio aqui para outra parte. Seria a zona mais periférica. É a zona mais periférica, né? E, no entanto, essa zona periférica, ela se desenvolveu, né, de maneira muito interessante, até chegar o momento em que houve, então, essa necessidade de ligar. Né? Então, havia uma certa disputa, né? Havia uma certa concorrência, então chegou o momento em que houve a incorporação. Por isso que o texto dele, né, o subtítulo, já diz isso. Né? Desde os primeiros
imigrantes até a incorporação à cidade de Blumenau. Daí a Altona passa a ser conhecida como bairro e logo mais vem esse nome, né? Itopava Seca, né? Cada nome também, né? É. Você diz que esse livro ele tem uma conotação política, né? Essa conotação política seria o fato de agregar o bairro à cidade, ou seria o fato de, na época, o que seria a ideia de prefeito ter abandonado aquele espaço ali? Olha, as duas coisas podem ser consideradas, né? O fato é que o que fica muito claro é o seguinte, vão fazer. Você vê claramente nesse livro, né? Eles querem nos ajudar ou não querem nos ajudar, não interessa, nós vamos fazer, né? Esse, digamos, seria o caráter positivo, né, desse projeto civilizatório, que também teve muitas coisas que depois degringolaram, né, que também deram errado, né? O Rumpel ele não se ocupa muito disso, né? Ele vai mais para essa parte de uma historiografia positiva. Então a parte de crítica que eu digo que você percebe mais, né, nas entrelinhas, né, do texto. Maico, a gente falou aqui do lançamento desse livro, ele é importante para a história, ele é importante para a academia, e nós temos uma editora que é da FURB, que é uma editora da universidade. Eu queria saber, né, de você que está à frente da editora há quanto tempo mesmo? Há uns 7 anos já. Queria saber de você o cardápio que essa editora oferece e o que está, né, para quem quer ou publicar pela editora ou então entender qual é a dimensão da editora. O que tem hoje? O que está sendo publicado pela editora? O que temos disponível lá no catálogo? Olha, a editora da FURB, né, que foi criada em 86, ela tem mais de 300 títulos, né, no catálogo, que esses títulos abarcam, né, todos os ramos do conhecimento, mas a editora ela tem se destacado muito na área da matemática, na área das ciências exatas e na área da ecologia. São dois ramos assim que naturalmente eles foram crescendo dentro da editora. Embora, né, eu repito, né, o catálogo ele é geral, né? Agora, da parte de historiografia local, né, da região de Blumenau e até de Santa Catarina, é interessante observar o seguinte, né? No catálogo da editora da FURB você tem praticamente todos os momentos, né, de pesquisa historiográfica aqui da região. Nós temos aqueles livros que fazem referência a uma história mais clássica, mais conservadora, mais laudatória, né? Uma história, por exemplo, o grande patrono desse tipo de história aqui é o José Ferreira da Silva, um historiador, ele foi prefeito também da cidade e tal. E eu diria até que o Ferreira da Silva, de certa maneira, ele meio que inventou Blumenau. Ele inventou, né, certos mitos que existem nessa cidade, você encontra lá, né, as raízes estão justamente nos textos dele, né, nos livros dele e tal. Mas nós temos também aquela historiografia que ela fica vigorosa, principalmente nos anos 90 e na virada do ano 2000, que foi o Sesc Centenário, 150 anos da cidade de Blumenau, que nós poderíamos dizer que é uma história mais de esquerda. Ou seja, peraí, agora vamos contar a outra história, né? Então tem um caráter mais combativo, né? Se você pegar, por exemplo, um livro como Nosso Passado Incomum, que é publicado numa parceria na editora da FURB, Fundação Cultural, você vê esse olhar em diversas áreas, né? Na área da literatura, com José Endonça Martins, nas ciências sociais, você tem o Ivo Tais, esse pessoal aí tem uma visão assim, tá, mas vamos contar outra história. E mais recentemente nós temos uma espécie de uma tentativa de síntese, né? Que seria uma história que ela procura se alijar de expectativas políticas, embora isso seja impossível, não tem como fazer um negócio desse,
mas é uma história que procura ser um pouco mais neutra. É o caso, por exemplo, de um livro como Identidades Móveis, da própria Mary Frottia, que nós publicamos em 2007, já na minha gestão, e um livro, por exemplo, Entre o Público e o Privado, do historiador Ricardo Machado, e outros livros que seguem essa variante, né? Então, o catálogo da editora da FURB, ele acaba, embora ele não tenha todos os títulos, né, porque a Fundação Cultural também tem importância nisso, no sentido de publicar, de disponibilizar, né, esses textos, mas o nosso catálogo ele acaba fazendo esses 3 movimentos, né? Um movimento mais oficial, depois um movimento crítico e depois uma tentativa de síntese, né? O livro do Rumpel, pela data, ele deveria de ser um livro bem oficial, né? Mas como eu falei antes, né, você percebe que ele é um pouco contestatório também, até por causa dessa situação, né? Blumenau, Altona, o lado de lá, os que estão do lado de lá, né, e tal. Hoje ninguém pensa mais nisso porque... Já aglutinou, né? Pelo menos aqui, né? Hoje a gente tem outros problemas, né? A questão aí das periferias, né? O favelamento da cidade. Mas essa é uma outra história que a gente precisa contar, né? Precisa contar e com bastante detalhes e paciência, né? Bom, quero agradecer você estar mais uma vez aqui no Cidadania em Debate. É sempre interessante a gente conversar. Eu agradeço, eu quero agradecer a Fundação Cultural e o Arquivo Histórico, né, na pessoa da professora Sueli Petri. Agradeço imensamente a Mary Frottia e o time dela, a equipe que ela montou para fazer essa tradução, para fazer pesquisa iconográfica, colocar legenda em fotos que não dá para saber exatamente. Então eles tentaram aproximar mais ou menos, né, a data. Uma coisa, se você me permite, rapidamente, ó, famílias que doam fotos para o arquivo histórico ou para a biblioteca da FURB, é muito importante que essas famílias elas legendem, pelo menos a data, pelo menos o ano. Né? Isso é muito importante para depois, né, auxiliar os historiadores. E agradeço, né, mais uma vez a Eletroaço Altona, né, que sem esse apoio financeiro não seria possível dar ao livro a qualidade que ele tem do ponto de vista material. Dar tapinha no ombro é muito bom, mas é muito fácil. Colocar a mão no bolso, né, é outra coisa. Então, o agradecimento sincero aí ao pessoal da Altona. Beleza. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do diretor da editora da FURB, Maicon Tenff, que falou do livro Crônica do Vilarejo de Topava Seca, Altona. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.